Corte o tédio com mais conhecimento. Curta, se inscreva e compartilhe para mais informações sobre o mundo da ciência e tecnologia. Existe uma lei, chama Lei de Moore, ou Moore, que é um camarada lá da década de 60, que ele viu que a cada 2 anos a quantidade de transistores dobrava, ou tinha uma razão que a quantidade de transistores ia aumentando e o número vamos falar assim, a complexidade do chip ia aumentando porque os transistores iam ficando cada vez menores. E ele falou, olha, a razão é tanto. Essa lei, ela continua até hoje, passados 40 anos. E se você olhar um gráfico, né, começou lá com as linhas do transistor, tinha 10 micrômetros, e hoje essas linhas, elas têm 7 nanômetros. E aí vem a sua qual é o limite? Até onde isso vai? Porque a indústria de semicondutor ela é bem sucedida porque cada vez mais ela foi diminuindo e foi fazendo mais barato, foi cabendo mais chips na mesma lâmina ou de mais silício. Informação no mesmo chip. Isso, e aí os microprocessadores foram ficando mais poderosos e assim por diante. Qual o limite? O limite é o seguinte, existe um limite, vamos falar assim, de quanto você pode fazer as linhas, tá? Que é uma tecnologia que chama-se litografia. A propósito, lito é pedra, né? Grafia é grafia. Escrita. E eu tenho uma aula sobre isso que é muito joia, né? Que começa lá com o homem, lá na caverna, né? E vai parar aqui na Intel, né? Mas hoje em dia, para se fazer isso, eles usam umas máquinas super complicadas e o limite que se chegou hoje é em torno de 5 nanômetros. E já se fala em 2 nanômetros. Qual o limite? O limite é o seguinte. Quando você tem um transistor, os primeiros transistores, eles tinham assim condutores, né, que passava lá uma corrente, tá? E essa corrente de elétrons, existe uma média, né? A grande maioria dos elétrons vão naquela direção, então as leis da eletrônica e da eletricidade funcionam bem. Conforme você vai fazendo menor, essa corrente de elétrons já não é mais uma corrente. É um lançamento balístico de elétrons, ok? Já não tem mais um monte de elétrons, tem alguns elétrons passando. E aí a gente começa a esbarrar em efeitos que não se via, ok? Não se viam em transistores maiores, mas nesses transistores que são tão pequenos, esses efeitos, que são chamados efeitos quânticos, começam a fazer diferença, começam a atrapalhar. E a Intel e as grandes empresas já perceberam que essa regra de fazer menor, cada vez menor, vai ter um fim. Vai chegar uma hora que esses efeitos quânticos vão atrapalhar mais do que ajudam. E aí os transistores não vão mais funcionar. Então a saída que eles tiveram, né, se vocês repararam, né, em vez de fazer menor, agora tem os processadores com 2 core, 3 core, núcleos, né? Ou seja, estão colocando em paralelo, tá? E, em paralelo a isso, os pesquisadores de todo mundo estão correndo atrás para procurar uma nova tecnologia. Uma tecnologia que substitua o jeito de fazer microprocessadores, né? E aí vocês certamente já ouviram, né, de computadores quânticos e tudo mais, que está engatinhando, entendeu? Mas assim, é a busca pelo próximo passo, tá? Que a indústria já sabe que vai chegar uma hora que quando eles chegarem assim, talvez perto ali de 1 nanômetro, os condutores já não vão mais ser condutores, a corrente elétrica já não vai ser corrente elétrica, e aí vai ficar impossível de fazer os devices.